Pessoal, boa noite. Prazer ter vocês todos aqui para esse nosso primeiro encontro de 2021 sobre mitos e verdades do câncer. E a gente tem o privilégio dessa vez poder contar, além da moderação do Dr. Carlos Barros, que todos conhecem também, do Dr. Nelson Teich. Nelson Teich é uma figura pública e durante muito tempo sempre foi reconhecido como um oncologista importante no meio e recentemente, todos sabem, ele teve um período onde ele foi ministro da Saúde, portanto ele teve uma experiência muito grande para nos contar. Vocês talvez estejam ouvindo um som aí no fundo, é que o Nelson está lá no Rio de Janeiro, no dia de chuva, tem um sonzinho de chuva interessante no fundo. O Nelson, além de oncologista e um histórico importante de ciência no nosso meio, ele fez uma formação em gestão, em economia da saúde. Isso qualificou ele, evidentemente, para poder compartilhar conosco aqui uma série de impressões e leituras. Barros, quer falar alguma coisa? Senão eu já peço para o Nelson começar a conversar conosco. Não, pode começar. O nosso convidado é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa ter a dizer aqui. Velho amigo de muitos anos, né? E é um prazer te ter aqui conosco. Obrigado. Então, Nelson, vamos lá, começar pelo início. Então, nesse cenário de pandemia, eu recentemente li, inclusive, uma entrevista tua que tu assinala aí que nos próximos meses, próximas semanas, nós vamos ter um ambiente complexo. Qual é a tua leitura aí, antes da gente entrar numa incursão um pouco mais oncológica sobre a pandemia? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, agradecer ao Barros a chance de estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês, agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. O momento que a gente vive é um momento, todo mundo sabe disso, hoje é o pior momento da pandemia, né? E o que caracteriza a Covid é uma doença que a gente conhece muito pouco dela, conhece muito pouco da capacidade de evolução da doença e, infelizmente, a gente não sabe nem quando isso vai acabar, nem qual o tamanho que isso vai tomar, né? É uma doença que afeta a saúde, a economia, o comportamento, e conforme as coisas vão caminhando, cada vez mais os três são afetados, né? Um exemplo disso é você ter dificuldade em fazer as pessoas ficarem em casa, por exemplo, né? Isso é afetado pela economia, pelo cansaço, apesar da gente ver o pior momento. E a coisa mais difícil numa situação como essa é você fazer gestão em tempos de incerteza e desconhecimento, porque você não tem, acho que eu digo isso, que hoje em dia a vida que a gente tem hoje na saúde, você não tem um livro para ler, você vai ser o camarada que vai escrever os livros para gerações futuras, né? Porque esse nível de incerteza, de desconhecimento, a gente nunca teve antes, numa escala mundial como é hoje, né? É um problema que é mundial, a gente nunca teve tanta necessidade de um trabalho liderado e coordenado por Estado, município e governo federal. E uma coisa que é muito clara é que nenhum lugar consegue se estruturar para ser mais competente no meio de uma pandemia. Porque ou você já tinha alguma estrutura, você já tinha alguma eficiência, mas a pandemia só dificulta as coisas e torna tudo muito mais complicado. E outra coisa interessante que mostrou é que nenhum sistema hoje ele é preparado para uma sobrecarga. Se você olhar os casos de mais sucesso que a gente teve no controle da pandemia, foram países que conseguiram controlar a transmissão. Você pega lugares como Taiwan, você pega Vietnã, você pega lugares assim, lugares em que você tem, o Brasil hoje deve estar batendo aí, são dados de anteontem, mas o Brasil tinha mais ou menos 60, perto de 60 mil casos por milhão. Você pega lugares como Taiwan, são 43 casos por milhão, são 0,4 mortes por Nova milhão. Zelândia? Só esses países, aí você fala, porque fez um programa de testagem em massa. Taiwan testou nem 20 mil pessoas por milhão. Então, a gente às vezes fica buscando uma bala de prata para resolver, mas não existe bala de prata. Uma coisa que ficou muito claro, você vê, mesmo aquele sistema que a gente imaginava que era muito eficiente, como o Reino Unido, países da Europa,
eles completamente foram incapazes de tratar isso, porque a gente fala do Brasil, o Brasil piorou um pouco essas últimas semanas, mas o Brasil estava entre 21º, 22º, 24º país em morte por milhão. Você pegava você tem países como Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Itália, que foram piores que o Brasil, né? Outro dia, e é engraçado que às vezes as pessoas ficam falando, mas elas não param para analisar a coisa no detalhe. Outro dia eu estava vendo alguém falando sobre o sucesso do lockdown de Nova York. E aí, se você for olhar Nova York, se você pegar o número de mortes máximo que aconteceu em Nova York num dia, para o Brasil ter alguma coisa parecida, teriam que morrer 10 mil pessoas num dia aqui, entendeu? Então as pessoas também saem repetindo um monte de coisa, sem parar para pensar muito bem no que elas estão falando, só porque aquilo parece lógico ou parece interessante. Então essa situação hoje ela é bem difícil, porque a gente, quem controlou realmente, esse controle é o quê? É você conseguir diagnosticar, você isolar, você rastrear, você fazer quarentena. Você tem que realmente conseguir segurar a doença antes dela explodir. Depois que ela explode, não tem país que consiga segurar. Por uma razão simples, a gente discute recurso financeiro para a saúde, né? O Brasil é um país que tem pouco recurso, mas quando você olha o que está... Até o negócio do Brasil, eu sempre tenho colocado a dificuldade, que eu estava falando sobre isso, né? A gente já sabe isso, só para o pessoal entender. Se você pegar o SUS no Brasil, que é mais ou menos 2.000, sei lá, são 165 milhões de pessoas mais ou menos hoje que dependem exclusivamente do SUS, estou tirando os 47.600, 47.700 hoje que estão na saúde suplementar, você tem mais ou menos R$2.100 para gastar por pessoa por ano. Você pega os Estados Unidos, que é o paraíso da incorporação, dá uns 67 mil. Você pega o Reino Unido, que é uma referência do SUS, são 24 mil. Então, a nossa realidade financeira é muito diferente. Então, a gente tem aí essa situação onde o sistema é sobrecarregado. E o que a gente vive claramente hoje, né? E por que eu estou falando isso? Porque para você controlar a doença, para você ter um programa de isolar, rastrear, tem uma série de dificuldades. Uma delas é financeira. Por quê? Porque num país desigual como o nosso, as pessoas mais pobres têm que levá-la para algum lugar. Ela não consegue ficar em casa. Aquele que está do lado dela tem que ir para uma quarentena em algum lugar. Se você deixa tudo em casa, você vai aumentar. A gente tem muito pouca informação, né? Só para a gente botar numa sequência, a doença tem 3 situações específicas. Uma é o que está acontecendo agora. Isso é uma consequência do que aconteceu nas últimas semanas. Quantas pessoas transmitiram, quantas foram infectadas. Isso você não tem mais como mudar. Essa avalanche de gente que está chegando vai chegar. Você não tem como segurar mais isso. As próximas semanas, você tem esse pessoal que está chegando em função do que aconteceu nas outras semanas. E aí a única coisa que você pode fazer é tentar preparar o sistema para diminuir a mortalidade, cuidar melhor das pessoas. Aí você pega um sistema que já está sobrecarregado, que está no limite. Então a chance disso ter alguma solução realmente eficiente é muito pequena. É muito pequena. A segunda parte é você tentar controlar a transmissão agora, para você proteger as semanas futuras. Na transmissão você tem basicamente 3 blocos, você tem quanto tempo a pessoa transmite, enquanto ela transmite, qual a intensidade da transmissão, e aí tem o problema das variantes, em que você sabe que essa transmissão pode ser maior, e com quantas pessoas ela se relaciona. Então, isso é o que vai definir como vai ser a transmissão da doença, né? Então, se você já tem essas variantes hoje que estão predominando, Rio e São Paulo está na faixa de 85% hoje de P1, tem um dado um pouco menor de São Paulo, mas tem alguns lugares que eu sei o dado que dá 85% também. São cepas que são mais transmissíveis, ela parece mais com a África do Sul do que com a Inglaterra. E aí você tem esse período que você tem essa dificuldade enorme de fazer o distanciamento, porque as pessoas estão cansadas, para você tentar preparar para as outras semanas. Mas aí você tem dificuldade em fazer esse distanciamento. Até o próprio distanciamento é difícil você saber exatamente o que fazer. Hoje, essa coisa do lockdown não, porque a gente tem uma chamada quase que política, mas qual é o problema hoje do lockdown? O lockdown ele não é uma opção, ele é a falta de opção. Porque quando você não sabe mais, quando você não sabe mais o que fazer, você faz lockdown. Mas ele não é uma estratégia planejada para você controlar a doença. A doença hoje ela caminha por ela mesma, a gente sai correndo atrás dela para tentar controlar o máximo que pode, né?
Então, você vai tentar fazer isso de alguma forma. A gente não tem informação, isso eu tenho falado sempre. Eu vi outro dia que 86% das pessoas não conseguem fazer home office, né? E aí a gente pega e fecha à noite e final de semana. Perfeito, vai controlar a transmissão de alguma forma. Mas qual o impacto que você tem segunda a sexta no horário comercial, quando essa gente toda está indo para trabalhar, está pegando transporte público? A gente não tem dado, a gente não tem informação. Na verdade, a gente conduz, a doença está sendo conduzida na intuição muito mais do que outra coisa. E uma das coisas que eu digo sempre que é a pior coisa que tem é lógica com pouco dado, com pouca variável, porque é uma lógica que parece certa, mas ela geralmente dá errado porque você não domina a situação. Então é aquela hora que você acha que vai dar uma coisa e dá outra. E aí, em vez de você parar e ver onde você não pegou, você tenta justificar aquilo que deu errado, né? E o terceiro ponto é você ter alguma coisa. Então, você tem aqui, você prepara o sistema para o agora, você distancia as pessoas, não tem opção, hoje são um fenômeno país, você não tem nem como tentar mudar a gente de um lugar para o outro, e você consegue fazer alguma coisa que é realmente você controlar a doença. Como a gente não tem remédio hoje, é vacina. O problema da vacina é um problema mundial, a gente fala do Brasil, mas é um problema mundial. E é talento o que está acontecendo. E o problema da lentidão é que você permite que as variantes se espalhem. E quanto mais elas se espalham, mais chance de você ter novas variantes em cima das variantes antigas. Em resumo, isso é um negócio que você não sabe, por isso é que a gente não sabe nem quando acaba, nem que tamanho vai ser. Tá certo? Então, essa é a situação atual, né? As vacinas, elas claramente têm, algumas delas mais, algumas menos, mas elas respondem menos em relação às variantes. Isso é um problema grande. Essa explosão que a gente está tendo hoje, com certeza, para mim, é uma combinação das variantes com as pessoas interagindo. Então, você interage com uma cepa que transmite mais fácil, que aí você você multiplica isso, e você tem, provavelmente, vacinas que talvez não vão funcionar tão bem, e você tem um sistema de saúde que já está no limite. Outra coisa que eu vejo as pessoas confundindo é vacinação com imunidade, né? Se você tem que ter 70% da população vacinada. Eu não sei muito bem de onde vem esse número. Deve ser de alguma coisa que alguma vez foi publicada e as pessoas se abraçam com alguns números e vão repetindo, né? Mas eu fiquei tentando entender exatamente. Mas o que acontece na prática? Na prática, você não sabe qual vai ser a imunidade de uma sociedade. Você tem que ver o efeito de infecções anteriores, né? Hoje, com a Covid, se você tiver cepa nova, a variante nova, você pode ter reinfecção, né? Você tem que ver quem já tinha alguma imunidade inata, você tem que ver quem foi vacinado, se a vacina funcionou ou não, se alguma coisa que o camarada fez no passado, ou uma vacina, uma doença, interfere. E, infelizmente, você tem que acompanhar os dados quase que em tempo real. E uma coisa que a gente não pode confundir é o seguinte: vacinação com imunização. Se eu vacinar 70% da sociedade com uma vacina que é 50% eficaz, é completamente diferente de eu vacinar alguém com uma vacina que é 95% eficaz. O nível de imunização vai ser completamente diferente, porque uma funciona muito melhor do que a outra. E mesmo antes, quando você fala em imunização, você tem que começar a separar. Você tem que separar a imunização contra o quê? É contra ter a doença ou não ter a doença, ter doença grave ou não ter doença grave. Mesmo na doença, quando você fala em avaliação de imunidade, você tem que ver exatamente do que você está falando. Tudo isso aí você tem que acompanhar em tempo real. Então, você tem que acompanhar as variantes, a prevalência delas, como é que as vacinas se comportam com as variantes, como é que está sendo a distribuição, como é que as variantes estão evoluindo nos lugares, qual é a proporção de cada uma delas. E a gente precisa de informação. E a gente é pobre em informação. A nossa capacidade de gerar informação é muito baixa. Então, isso também dificulta muito o gestor. E aí, só puxando uma coisa para a oncologia, que a Covid me mostrou que eu achei genial, é a nossa, eu vou te dizer assim, incerteza em relação aos números, né? Porque na onco, o que a gente faz? A gente pega um estudo, junta a gente do mundo inteiro, dá um número, todo mundo assume que aquilo vale para o mundo inteiro e aquilo vira uma verdade, né, absoluta. E você começa a tomar todas as suas decisões em cima de um número desse. Cara, o que a Covid mostrou é como os números variam.
Vou te dar um exemplo prático, a Coronavac do Brasil. A Coronavac, o primeiro estudo na Turquia, deu 91,25 de eficácia. No Brasil, deu 50,4. Você pega os estudos da Novavax, você pega Johnson Johnson, você pega a própria Pfizer, esses estudos variam de lugar para lugar. Principalmente quando você vai para a África do Sul, se tem HIV junto, se não tem. E aí você fala, cara, como é importante você ter dado local. E mais do que nunca, o estudo fase 4 vai ser fundamental. Porque qualquer número que você escutou um dia, você tem que checar muito no seu lugar, na sua cidade, no seu país, para você ter certeza que aquilo vale para você. Então, hoje, uma coisa que a Covid mostrou para a gente é a incerteza dos números. E a gente, às vezes, se abraça nos... Oi, Carlos. Eu vou querer pegar essa parte que tu está falando da oncologia, da pesquisa e dos resultados locais, né? Mais para o final da conversa, né? Porque eu acho que essa é uma mensagem, como a gente estava falando antes, extremamente importante para a população. E eu quero aproveitar o que tu está dizendo agora em relação a, entrando na área de oncologia, nós temos várias perguntas aqui de jornalistas de todo o país, né, que eventualmente puxam isto para o que a gente quer discutir um pouquinho mais contigo, que é o impacto que isto teve no câncer e no paciente com câncer, né? Tentar desmistificar algumas coisas dessa pandemia. Por exemplo, o Tiago Dantas, do Globo, está perguntando se, eventualmente, os pacientes, qual é o impacto que isso tem no paciente com câncer, ou no câncer em geral, né, em termos do Covid, focando nessa população do paciente especificamente. Tá, deixa eu ver se eu estou aqui, eu vou te dar alguns números, deixa eu ver aqui uma coisa. O impacto, um dos problemas que a gente tem em relação às doenças não Covid, é que a gente não consegue medir muito bem o impacto atual. Porque você pega a doença como cardiovascular, você pega a oncologia, coisas que vão ter impacto daqui a meses, anos, e uma das dificuldades que a gente tem hoje de comparar qualquer coisa em relação à Covid é a nossa dificuldade de gerar informação, porque é difícil mesmo, tá? Eu separei um número aqui para a gente, que eu estou olhando aqui os números, por exemplo, eu tinha pego o colo citológico, né, o citopatológico de colo de útero do SUS, e aí sem levar em consideração tudo o que tem. Tem citopatológico que não é bem feito, o encaminhamento não funciona, tem um monte de detalhe depois do exame que também tem problema. Mas eu olhei aqui, estou pegando dado do DataSUS, tá? Peguei os dados do DataSUS. O ano que a gente fez de mais citopatológico foi 2009, pelo DataSUS, foram 11.900.000. Em 2019, a gente fez 8,5 milhões. Em 2020, a gente fez 4.800. Tá certo? A gente vê a dificuldade que a gente tem de controlar o câncer de colo de útero no Brasil, apesar de vacina para HPV, tudo isso. Eu peguei dado de mastectomia no SUS. Né? Quando você compara 2020 com 2019, teve uma redução de mais ou menos 15%. Mas eu peguei dado de mastectomia, porque o DataSUS já tem dado até janeiro, lá no TabNet, no TabWin. Então, eu fiz a conta e vi o seguinte. Quando eu pego a diferença entre janeiro de 21, que já está disponível, e janeiro de 2020, a mastectomia caiu 59%. Então, a gente vai ter que fazer uma análise para todos os tipos de câncer. Cada um deles vai ter uma história diferente. Você vai ter história diferente do pulmão, do colo retal, da próstata, da mama, do linfoma, da leucemia. Agora, uma coisa é certa. A Covid ela vai impactar muito a doença não Covid e deve ser muito mesmo. Só que eu não sei te dizer o número porque ninguém sabe esse número ainda. A gente vai ter que projetar, a gente vai ter que tentar documentar isso ao longo do tempo. Porque a gente só vai começar a entender mesmo depois que a pandemia passar. Fala, Carlos. Antes de passar para o Stephen continuar com as perguntas, quero ver se tu concorda com isso que eu vou dizer agora. Esses números que tu acabou de dizer de cervix e de mastectomia, provavelmente nos dizem que, de uma forma muito clara, a pandemia tem afastado as pessoas de procurarem auxílio para determinadas coisas ou fazerem procedimentos.
e que isso, ao longo do tempo, vai ter consequências, porque quando essas doenças terminam sendo diagnosticadas, vão ser mais difíceis de tratar. Então, o recado que eu acho que a gente tem que dar para a população e para o sistema, de uma forma geral, é que tem procedimentos que devem tentar continuar sendo mantidos, porque senão as consequências em termos de sobrevida e gastos posteriores e o atendimento posteriormente vai ser muito mais complicado. Tu concorda com esse tipo de conceito? 100%. 100%. Então, o que eu acho recado... o que eu acho hoje é o seguinte, eu acho que a situação da Covid, ela vai demandar que o que vem depois da Covid seja não um remendo do passado. Exatamente. Mas uma revisão de como é que um sistema se prepara para o futuro. Né? Exatamente. As pandemias, elas vêm acontecendo. Você teve SARS, você teve MERS, você teve H1N1, você teve Ebola. E você teve agora a explosão com a Covid. Mas é difícil imaginar que isso não vai continuar acontecendo com uma certa frequência. A gente não sabe qual. Então, por exemplo, talvez a gente tenha que rever a arquitetura hospitalar. Talvez você tenha que preparar os hospitais para ter fluxos diferentes, de alguma forma, entendeu? Então, talvez a gente tenha mesmo que não só ver como é que a gente volta, mas como é que a gente desenha um futuro mais preparado para esse tipo de situação. Um exemplo que eu te dou é a arquitetura hospitalar. Talvez a arquitetura hospitalar tenha que mudar. Tem que mudar. Porque você tem que estar preparado para, no futuro, se você tiver algum efeito de massa, que pode ser uma pandemia, pode ser, sei lá, alguma coisa de rádio. Porque às vezes é difícil você se preparar para o que você não pensa. Por isso que planejar é interessante, porque você não é pego de surpresa em coisas. Mas a gente certamente hoje, o que ficou claro é que o sistema tem que estar mais preparado para eventos como esse. E você vai ter que preparar tudo. Como é que você vai trabalhar os profissionais, como é que você vai trabalhar arquitetura hospitalar e como é que a gente vai fazer para que a doença não exploda. Porque é uma coisa que você aumenta em 600% o consumo, é praticamente impossível você dar conta disso. Ainda mais quando você aumenta 600% de um monte de coisa. Porque o que acontece? Isso que eu ia te falar, quando eu comecei, claro, a falar de dinheiro, era isso. Quando você tem um dinheiro contado, você tem que ser o mais eficiente possível, né? Para você poder usar bem o dinheiro, o recurso financeiro. Né? E o que isso quer dizer? Você raramente vai trabalhar com sobra. Você não vai ter leito sobrando, gente sobrando, oxigênio sobrando, não vai ter nada de sobrando. Você vai trabalhar no máximo da eficiência. O que acontece? Quando chega uma coisa dessa, com esse volume, com essa intensidade, com essa velocidade, você não tem capacidade de se ajustar. Chega atropelando. E você faz o que dá. Né? E aí, quando você ainda tem... Oi, Stefano. Não, eu estou dizendo que tem mais uma questão que ela acaba criando demandas que a gente não lembrava. Por exemplo, os estudantes de medicina, os residentes, eles estão passando 1 ano, 2 anos sem auscultar coração, sem palpar tireoide, sem fazer aquelas coisas que eventualmente eles faziam também. Parece uma coisa simples, mas nós vamos pagar um preço de uma geração, talvez, de médicos que sabe muito sobre Covid, não diferente de todo mundo, porque é uma doença nova, e pode acabar a formação sem ter feito um procedimento simples que deveriam ter feito. É evidente que tem que reinventar um formato de comunicação, de aprendizado prático. Isso é um tremendo desafio. E, aliás, as várias perguntas nessa direção vão nesse sentido. Só um comentário. Eu acho que tudo que envolve educação vai sofrer. Quanto mais essa pandemia durar, tudo que depende de educação vai sofrer. Por exemplo, a educação das camadas mais pobres, que não é só porque a criança tem a comida, mas você vai distanciar essas crianças daqueles que têm algum recurso. Porque a gente fica falando da criança, mas quando você protege a criança, você protege um país. Essas crianças é que vão construir o país do amanhã, entendeu? Então, se você não protege a criança hoje, você não protege o país do amanhã. Então, as pessoas têm que perder um pouco essa visão simplista de que está protegendo só a criança, está protegendo um país inteiro, futuras gerações, entendeu? São pessoas que vão perder oportunidades, que vão estudar menos, que vão desenvolver menos o raciocínio, talvez. E você vai aumentar a desigualdade, que é um dos grandes problemas desse país, né? Então, é difícil, cara, é difícil. Essa discussão da educação é complicada.
Conversei com uma amiga que mora em Londres e eles demoraram em Londres, ou melhor, eles custaram para fechar escolas. E um dos motivos é porque durante a Segunda Guerra fecharam a escola e o preço que pagaram de ter uma geração que não tinha qualificação técnica para trabalhar e para construir o país de novo foi muito dura. Isso é óbvio que a gente quer proteger a vida de todo mundo, isso aí não tem nem tem debate. Mas, ao mesmo tempo, tem que estar na nossa agenda uma maneira de reconstruir tudo isso. Ter uma geração que esteja preparada para cuidar do Brasil. O problema que eu vejo hoje é que, só um instantinho, é que a gente aprende pouco com o que a gente faz. O que acontece hoje em relação ao negócio de lockdown, distanciamento, é o que eu falei, você não tem o que fazer mais, faz lockdown. Mas você não aprende com as tuas idas e vindas, entendeu? Então, você repete a mesma coisa o tempo todo, sem ser você que está realmente entendendo. Você só sabe que tem que cortar. Porque o que acontece? Outro dia eu vi o ideal seria que a gente fizesse, por exemplo, sei lá, você vai reabrir uma escola, transforma aquilo num experimento, testa todo mundo, testa os professores, cria um programa de rastreamento. Tenta entender o impacto disso quando você faz alguma ação, ou como é que isso desenvolve. Porque é difícil você ver isso, porque, por exemplo, quando você faz um distanciamento, eu vejo esse negócio do pessoal calculando R0, isso para mim é extremamente pouco útil, né? Porque, na prática, se você distancia as pessoas, a transmissão vai cair. Aqui a pergunta é, você diminuiu a transmissão mantendo as mesmas condições do dia a dia? Porque se você conseguiu diminuir o R0 porque todo mundo ficou separado, é fácil, porque não interagiu com ninguém, não vai transmitir para ninguém, entendeu? Então, esse tipo de... A gente deveria tomar essas atitudes de distanciamento, escola, futebol, seja lá o que for, mas a gente devia ter um pool de cientistas desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo estudos de mundo real, para tentar entender o impacto do que você faz. Porque hoje, quando você faz lockdown, você sabe que vai diminuir a transmissão. Aí o que acontece? Diminui a transmissão, mas aí tem uma pressão danada por causa da economia, por causa do comportamento, tudo bem. Agora libera. Aí piora tudo de novo, não, agora fecha, entendeu? Fica essa sanfona, esse vai e volta, que na verdade só vai resolver hoje com a vacina, não tem muita opção. Ou então um remédio milagroso que possa aparecer, alguém desenvolver um remédio de repente, mas hoje você só vai conseguir resolver isso com a vacina, né? Isso se a vacina funcionar também nas variantes, que entendeu para das variantes. Fala, Carlos. Tem um comentário que vem exatamente alinhado com o que tu estava falando no início e com o que tu está dizendo agora, que eu acho extremamente importante comunicar, eu acho que para toda a população e talvez para os gestores também. Que uma coisa é enfrentar uma coisa nova que vem e te atropela, né? No primeiro, no segundo, no terceiro mês, né? Mas se eu estou interpretando direito o que tu está dizendo, é que a obrigação do sistema, e eu não vou responsabilizar ninguém em particular, é aprender com isso. E tem muitas coisas que eventualmente não poderiam ser feitas no terceiro ou quarto mês da epidemia, ou da pandemia, mas que não se justificam hoje com mais de um ano de pandemia. Nós tivemos tempo para aprender. O que aconteceu nos primeiros meses, tá, até pode ser justificável. Hoje em dia tem muito mais coisa que a gente deveria ter aprendido, né, para poder lidar com isso, porque no final de contas o tempo tem que nos ajudar a ter esse tipo de raciocínio, né? Eu acho que é o que tu está dizendo, Vargas. Gerar informações. Mas tem mais um item que eu gostaria de incluir nessa discussão, que é o seguinte, talvez nós estamos pecando na maneira de comunicar também. Vou dar um exemplo prático, tá? A paciente no consultório, uma senhora de 80 anos, que não queria ser vacinada porque ela se dizia alérgica. Alérgica a camarão. Eu disse, não tem problema nenhum a senhora se vacinar. Aliás, diga de passagem, pacientes oncológicos muito raramente têm contraindicação, eles devem se vacinar. É muito improvável que ele não seja candidato a isso. E aí ela disse, doutor, mas eu estou me cuidando muito. O problema são as visitas quando vão lá em casa. Eu disse, não tem como estar se cuidando muito e receber visita. Tem uma incompatibilidade de informação. Exatamente, a reação às vezes, olha, se não fosse, seria quase engraçado, né? Mas a mensagem por trás é a seguinte, eu não comuniquei ela direito. Eu fiz uma meia-culpa, eu tinha que ter dito bem claro, a senhora deve não ter visita, não é só se cuidar. A informação talvez tenha que ser mais objetiva para as pessoas. Essa coisa da comunicação ela é importante demais. E outra coisa, e aí uma pergunta que também eu gostei bastante aqui, o Leandro Staldi da Rádio Gaúcha, ele pergunta, como é que nós vamos trabalhar com essa misinformation? Como é que nós vamos trabalhar com um monte de fake news
e disseminação de crença em coisas que não funcionam e má fé. Como é que vamos lidar com essa angústia das pessoas de ter soluções simples? Eu acho que a única forma de você lidar com isso, primeiro, é você fazer com que instituições fortes, instituições de referência, comuniquem intensamente o tempo todo. É você conseguir criar uma referência de qualidade da informação para a sociedade. Credibilidade. Tem que ter instituições com credibilidade falando o tempo todo. Se expondo na televisão, no rádio, na mídia social. A única forma que você tem é que alguém te veja como uma fonte confiável. E você tentar, a partir daí, enfraquecer a força da fake news. Mas a única chance que você tem é sendo a referência, não tem outra. Não tem como fazer diferente. É as pessoas acreditarem mais em você do que nos outros. Não tem jeito. Tem uma pergunta interessante aqui da Adriana Cheliga, que fala de um comentário assim que talvez tenha a ver com aquilo que tu disseste da importância de olhar o que acontece regionalmente em diferentes países, né? E às vezes no mesmo país podem ser coisas diferentes. Mas ela comenta aqui sobre as curvas dos novos casos na China e na Índia, dizendo de que os novos casos nesses países estão com um ritmo de evolução muito mais baixo do que a gente tem aqui. E se isso tem alguma explicação, e particularmente em países com mais de 1 bilhão de pessoas, né? E se realmente a gente justifica isso só com as questões regionais, porque provavelmente as medidas do sistema de saúde devem ser sobrepassadas como vão ser sobrepassadas em qualquer lugar. Uma coisa importante é a qualidade da informação que vem de alguns países, entendeu? Eu ouvi, acho que foi hoje ou ontem, que na verdade o México tem 3 vezes mais mortes do que foi falado. E uma das dificuldades que a gente tem hoje é saber exatamente se a informação que vem desses lugares é fidedigna. Então, eu vi, por exemplo, eu acompanho direto ali o banco da Hopkins, né? Então, em relação à China, praticamente estabilizou teste por milhão, ficou paralisado durante semanas aquele número. É pouco provável que você nunca mais tenha feito teste nenhum na China. Então, a informação... a minha primeira pergunta hoje é o quanto eu posso confiar no dado. Isso é uma das coisas mais difíceis que se tem, é você conseguir comparar países sem ter certeza que a qualidade do dado é a mesma neles todos, né? A Índia está tendo um aumento agora, pequeno, está começando a crescer, o aumento do número de casos, né, e o número de mortes também. Isso é uma preocupação grande, né, o número de casos. Porque se a gente tiver algum problema com a China ou com a Índia, a gente pode ter um problema gigante para o mundo, porque hoje em dia, você vê, a China tem um pouco mais de 1,4 bi, a Índia tem um pouco menos de 1,4 bi. Se tu juntar os dois, dá 2,8 bi de gente. Se esses países tiverem algum problema grande em relação à Covid, a chance deles liberarem insumo, vacina, seja lá o que for, para outros países vai cair. Então, uma das coisas que o mundo precisa é que esses lugares controlem a doença. Porque se eles não controlarem, vai ser um problema. Além das variantes que vão surgir nesses lugares também. Não, mas esse é um grande problema. O que eu estou te falando é isso. Quando a gente discute a variante hoje, significa que você dizer o seguinte: se acontecer de eu ter uma variante que realmente fica muito refratária ou que o soro convalescente, a infecção prévia não protege, é quase como se você voltasse para o começo do jogo. Você pode começar tudo de novo, entendeu? Então, isso que eu te falo. A gente tem que se preparar para como se isso não fosse acabar. É claro que isso vai acabar um dia, mas a gente não pode tentar adivinhar quando vai acabar. A gente tem que se preparar para imaginar que em algum momento isso pode recrudescer de novo. Se você olhar os dados da Organização Mundial de Saúde, os dados no mundo,
cara, a quantidade de você está começando a ter uma onda nova, você está começando a subir de novo. Sem Você dúvida. está começando a subir caso, principalmente caso, mas a morte está começando a botar uma linha de subida. Então a gente não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, e uma Mudou o coisa, outro perfil, dia eu né? estava Gente mais conversando. jovem. É, Gente eu mais estava jovem. conversando com outro dia, o pessoal da BBC veio, estava conversando com eles, e até o rapaz, ela falou assim, cara, eles começaram a falar do Brasil, eu falei, gente, olha só, o que vocês têm que entender é o seguinte, os países têm alternado entre si o centro da epidemia. Hoje o Brasil é isso. O Brasil já foi o 5º lugar em morte por milhão. Chegou a 24º, 25º, hoje subiu para 20º de novo. E ele foi sendo substituído por outros países que foram crescendo. Então, o mundo vai alternando quem é o epicentro da Covid, né? Então, também achar que o Brasil vai ser o último epicentro da Covid é difícil imaginar, já que a doença volta não crescendo. Você começa a ter casos novos na Europa. E tem alguns dados que a gente vai ter que acompanhar quando eu falo da informação. Por exemplo, você pega o Chile você teve o começo da vacinação, mas até agora está crescendo o número de casos no meio da vacinação. Será que é porque ainda não deu tempo? Entendeu? Aí você pega lugares como o Reino Unido, que funciona bem, mas ele começa a cair antes, né? Estados Unidos caiu bem. Então, o que a gente não pode aqui é tentar assumir que sabe a correlação entre vacina e queda. Porque pode ser que não seja tão perfeita quanto a gente imagina. Então, vai depender da variante, vai depender da prevalência da variante nos diferentes países, como é que isso está funcionando, se surge uma variante nova ou não, né? A gente hoje vai ter uma coisa que ficou clara, que a nossa capacidade de mapear o genoma, de mapeamento de genoma viral é fundamental. Isso a gente tem que desenvolver rápido. E tudo que envolve tecnologia às vezes, um pouco mais fácil. Eu já vi que estão sendo alguns testes para mapear, que saem algumas horas, alguns resultados. E a tecnologia é fantástica. O que permitiu que a gente tivesse vacina em menos de um ano foi o crescimento tecnológico. Se você olhar, né, quando eu comecei a trabalhar, eu me formei em 80, a AIDS começou em 81, junho de 81. Foi quando foi descrito o primeiro caso de pneumociste carine. E aí depois se descobriu que era da AIDS. O mapeamento do vírus da AIDS, do genoma completo, levou 28 anos. O vírus da Covid foi mapeado em 11 dias. Então, a gente tem uma evolução científica espetacular. Mas a gente vai ter que tentar acelerar esse processo, porque a gente vai precisar de recursos que a gente não imaginava que ia precisar no dia a dia, coisas que a gente imaginava que eram coisas da pesquisa, na verdade vão ter que acontecer na prática do sistema de saúde, entendeu? Então, a gente vai, é o que eu te falo, a gente vai avaliando, vai vendo o que a gente vai precisar para conseguir tornar o sistema de saúde mais eficiente, né, para essa situação e para situações futuras, porque a gente ainda está no meio dessa. E talvez esses pacientes oncológicos sejam os mais vulneráveis. Só para uma das coisas que algumas pessoas têm mencionado coisas interessantes. Por exemplo, o Júlio Ribeiro, da Rádio Guaíba, a Lúcia Matos, também da Band FM, e a Lígia Guimarães, da BBC, que tu mencionaste, todos vão na mesma direção. O paciente oncológico talvez ele seja mais vulnerável. Não necessariamente por uma questão imunológica, mas ele está precisando de mais do sistema. Ele é um paciente que justamente, apesar de preparado para desafios, ele caiu no meio de um furacão quando menos podia, né? Tem como algum lugar que saiba, alguma forma de tentar proteger essa turma? Não. E eu acho que o sistema hoje não. O doente oncológico é um doente que sofre muito, mas os outros também sofrem. A doença cardiovascular ainda é a maior causa de mortalidade no Brasil. A gente sabe que tem algumas cidades, alguns lugares onde o câncer passou, o sul, né, um dos lugares onde mais tem esse tipo de mudança, mas são todos os doentes. Você tem o doente cardiovascular, o doente oncológico, o doente das doenças crônicas que precisam de um acompanhamento, até provavelmente o doente do trauma que tem que ir para algum lugar, né? Porque o grande problema quando a gente discute agora essa falta de recurso, de oxigênio, de insumo, seja lá do que for, a gente tem que lembrar que tem outras cirurgias que não Covid. Tem o trauma, tem a cirurgia oncológica, tem a cirurgia de urgência, tem um monte de coisa acontecendo que não parou, que agora você vai meio que encaixando, né? Porque os hospitais vão ficando completamente sobrecarregados. Então, eu acho que o sistema, apesar da dificuldade que a gente vive hoje em relação à Covid, eu acho que
não dá para o sistema não discutir intensamente também o não Covid. Tem que falar, tem que ver, porque você prejudica tudo. Por exemplo, esse negócio que eu te falei, eu tenho acompanhado, né? Uma coisa interessante, eu consigo levantar dados do SUS, mas não consigo da saúde suplementar. A saúde suplementar é muito pobre em dados. Né? E você vê, reduziu tudo, reduziu o método diagnóstico, reduziu cirurgia, reduziu um monte de coisa. Então, os doentes vão cair, você vai ter aumento de morte cardiovascular, você vai ter isso tudo. A gente só vai saber mesmo o impacto da Covid lá na frente, quando isso passar. Né? Um dia, como eu te falei, um dia vai passar. A grande dificuldade é como é que a gente conduz isso enquanto não passa, né? Como é que a gente preserva o número máximo de vidas, como é que a gente cuida das pessoas da melhor forma possível, enquanto a gente trabalha para isso acabar, né? A Camila Kozachenko, aqui da Zero Hora, do grupo ZH em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, colocou exatamente assim, não seria o momento agora da gente estar preparando a estrutura do futuro também, porque, obviamente, vai chegar essa conta. Quando eu digo chegar essa conta, não é econômica só, é evidente. Esses pacientes vão chegar com doença mais avançada, esses pacientes vão infartar mais, porque não fizeram... E a gente viu coisas até mais objetivas, como, por exemplo, as pessoas não têm ido doar sangue, tem medo de ir no hospital. Apesar de ser um lugar seguro, o banco de sangue, ser protegido. E também, algum país do mundo está se preparando para isso? Tu passa estudando esse tema? É difícil saber o que acontece nos outros países, né? A gente tem dados bem superficiais, né? Então, eu tenho dados que eu recebo de alguns lugares, mas daí eu dizer exatamente o que acontece no detalhe naquele país vai dar uma opinião sólida, eu não tenho conhecimento para isso. Né? Para a gente tentar vai aprender com os estudando os erros, números. Né? A gente tem que aprender com os erros, não tem dúvida. Mas eu realmente... A gente, isso que você falou, da gente tentar se preparar, é um momento... Mas o que acontece na prática? É uma sobrecarga tão grande de problema e de trabalho que é difícil para as pessoas conseguirem parar para planejar, criar uma estratégia, pensar, entendeu? É uma avalanche, na verdade, as pessoas estão mais... É muito mais um momento em que as pessoas tentam sobreviver do que qualquer outra coisa, tanto o gestor, quanto o paciente, quanto todo mundo, entendeu? Quanto o profissional de saúde. Então é um momento que até para você ter algum planejamento, alguma estratégia, é difícil para quem está ali na linha de frente, seja o profissional, seja o gestor, seja o paciente. É um momento realmente caótico, né, cara? Porque é uma coisa em que os problemas não acabam, você trabalha 24/7. A Covid é uma coisa impressionante, não tem um dia que você não tem alguma coisa nova acontecendo. Todo dia, isso não é força de expressão, é real. Todo dia você tem alguma coisa nova acontecendo. Então, é muito difícil você conseguir parar para estratégia, planejamento nesse momento. E aquilo que eu te falei no começo, quer dizer, se você já não tinha essa rotina, se você já não tinha essa cultura, você não consegue adquirir isso no meio de uma pandemia. Se você já não tinha, é que você não tem mesmo, entendeu? Se você já tinha, ia ser difícil manter. Se não tinha, esquece. Então, hoje, uma coisa que hoje o sistema fica claro que o sistema não precisa de pequenos ajustes, ele precisa de uma reestruturação real. E vai passar. Eu falo que tem 7 coisas, deixa eu ver se eu me lembro delas todas, que eu sempre falo isso, que são fundamentais para você conduzir. Liderança, coordenação, estratégia, planejamento, informação, execução e comunicação. Você tem que ter os 7. Se falhar num deles, começa a ficar difícil. E isso você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E você tem que ter time, né? Você tem que ter... Isso não é trabalho de uma pessoa, isso é trabalho de times que têm que ser preparados, capacitados. E o que acontece é que realmente o Brasil nunca viveu uma situação onde foi tão necessária liderança e coordenação na saúde, né? Porque a maioria dos problemas é local ou regional, né? E quando não é, mas aí o sistema vai se adaptando mesmo, mas as ineficiências acabam meio que seguindo em frente. A própria oncologia, um exemplo típico disso, na parte de diagnóstico, de tratamento. Mas, de repente, veio uma sobrecarga que demandava um nível de liderança, coordenação e informação e tudo, demandava tudo isso ao mesmo tempo. E aí não existia. Então, agora a questão é como é que a gente vai fazer para que o sistema no futuro consiga ter esse nível de
de qualidade, né? Ele consiga trabalhar todos esses pontos ao mesmo tempo para ser um sistema com uma capacidade maior de enfrentar problema e cuidar das pessoas. Eu concordo plenamente com isso que tu está dizendo e eu acho que se a gente vai fazer uma análise crítica de tudo isso, né, esta falta de liderança, né, e eu não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo todo, né, é algo que a gente vem sentindo há bastante tempo, né? Nas últimas décadas, eu pelo menos sinto um vazio de liderança, Perfeito. né? De liderança de que eventualmente não me interessa se é mais direita, mais esquerda, ou política, etc. e tal, né? Claro, Nós estamos claro. numa situação em que há um vazio, né? E que eventualmente as coisas são mais difíceis quando não tem essa figura, né? E isso Perfeito. obviamente se reflete na nossa situação mais regional também. Mas eu acho que é fundamental um aspecto que eventualmente tu mencionaste e que me dá o pé para uma série de perguntas agora, encaminhando o final da nossa conversa aqui, né? E que é o fato de que dentro dessa tragédia, dessa complexidade toda, né, que a gente está vivendo, né, e como tu bem disse, é uma coisa que nos atropela e que é esperado que nos atropele, porque a situação está sempre no limite, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender, né, é que não pode se justificar passar um ano e meio, né, e não ter aprendido nada, certo? Então, do ponto de vista prático, é pelo menos isso, essa comunicação, né, forçar que o sistema eventualmente use isto de forma produtiva. Como tu bem disse, tu pode fazer uma experiência de um colégio que está sendo aberto, né, e eventualmente aprender com isso, né? Em 2, 3, 4, 5 meses, tu tem alguma informação que provavelmente possa te ajudar para os próximos passos. E nesse sentido, eu acho que esse é um recado muito interessante e importante que tu está dando. Mas nesse sentido, eu queria ver a tua opinião de uma coisa que eu acho muito positiva, né? Tenho aqui para mim que é uma coisa muito boa, e que é a reação da ciência, a resposta da comunidade científica, né? Certo? Que teoricamente deveria ser uma reserva de credibilidade, certo? Né? Frente a esta situação. Então, eu queria que tu nos dissesses, nas tuas palavras, como é que tu vê essa... Tu já falou da rapidez com que se sequenciou o genoma do vírus, já falaste com a rapidez em fazer as vacinas, o número de vacinas que estão sendo feitas, né? Como é que tu vê essa reação e que consequências essa reação pode ter, né, para a gente poder se preparar para o que pode vir na frente? Eu acho que uma coisa que eu vou te falar é o seguinte: quando a gente fala em ciência, né, em trazer o pesquisador, trazer a academia, às vezes isso dá uma sensação meio assim distante, como é aquele cara estudioso, pesquisador, acadêmico, né? Um cara mais distante. Na verdade, o que a gente está discutindo é informação de qualidade, que é uma característica do pesquisador, né? Que é uma característica da academia. Mas uma coisa que eu descobri em relação à ciência na pandemia é que a ciência também ela é muito frágil. Ela está longe de ser essa coisa sólida e fantástica que a gente coloca, porque a ciência, como qualquer outra coisa, ela é uma ferramenta. Ela pode ser bem usada ou mal usada. Tudo depende de quem está por trás dela. Por que eu estou te falando isso? Quando eu veiculo um estudo in vitro e trato isso como se fosse uma solução clínica, a sociedade não tem capacidade de entender. Entendeu? Então, a ciência ela também precisa hoje de liderança, coordenação e comunicação muito bem feita. Ela é absolutamente fundamental. É nela que está a solução. Tanto é que a vacina, que é a solução, vem da ciência, vem da indústria. Então, a ciência é que vai trazer a solução. Mas a gente precisa proteger a ciência, entendeu?
porque é muito fácil falar em fazer ciência. Outra coisa é você trazer a ciência como uma ferramenta forte para a sociedade. Então, a minha preocupação hoje é que a gente tenha... Então, hoje eu vejo iniciativas fantásticas, por exemplo, eu vejo a iniciação... Se você pegar a Organização Mundial de Saúde, hoje você tem um estudo centralizado de genomas virais, de variantes. Você tem estudos para tentar avaliar uma coisa que se chama de correlato de proteção, que é tipo um surrogate marker que a gente usa da oncologia, né? Onde hoje, por exemplo, até para você tentar avaliar efeito de infecção prévia, efeito de vacina, você tenta usar alguma coisa, algum estudo em animal, algum estudo in vitro, alguma medida de algum anticorpo. Porque se você for ter que testar um fase 3 para tudo que você tem que responder, vai ser impossível. Não tem solução. E daqui para frente vai ficando cada vez mais difícil, porque daqui para frente vai ficar antiético você não dar vacina. Então você vai começar a ter que... Você não vai mais conseguir comparar com placebo, você vai ter que comparar com outras vacinas. Talvez os estudos comecem a mudar, dependendo de como você evoluir, né, a parte da vacina. Então eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa ajudar a ciência a ter liderança, coordenação e uma comunicação melhor. Porque a gente depende dela para o futuro. Mas a sociedade precisa que a gente seja um intermediário para que a gente passe para eles de uma forma verdadeira as expectativas, o que está acontecendo, para que a gente não crie expectativas falsas, para que a gente não crie coisas que amanhã a gente muda. E uma coisa que me chamou a atenção na Covid foi como os números das vacinas mudavam. Vou te dar um exemplo. Oxford, ele, quando começou, né, a gente também deu um pouco de azar em relação à vacina de Oxford, porque aquele erro lá do Reino Unido, onde eles deram a dose errada. E aí você tem uma coisa que fala, tem uma dose errada que dá 90% de resultado e a dose normal dá 60%. Como assim, entendeu? Aí depois vem que você tem proteção com uma dose só, aí depois vem de 79%, 76%. Oxford, na África do Sul, foi um resultado horroroso, realmente não funcionou em relação à cepa o dado que foi publicado, acho que foi no New England ou no Lancet, não sei qual deles que saiu. Tem um estudo original que fala sobre o resultado da vacina de Oxford na África do Sul. E aí você viu os números mudando muito também. Você fala, cara, então, e a gente que pega um estudo na oncologia, aquele número é eterno, e você não repete aquilo, você não testa no teu país, você não testa no teu lugar. Então, uma das mensagens que a Covid traz também é o seguinte, você precisa de dado local. Você precisa de estudo fase 4 direto. Você não pode confiar só no fase 3. Porque se você repete aquilo muda de um jeito inacreditável, entendeu? Então, isso também, essa insegurança dos números também tem que ser comunicada com muita honestidade para a sociedade. Porque senão ele fala assim, caramba, se o negócio, o número é outro. Se o cara que acompanha, ontem era 90, 60, hoje é 79, 76, deu 20 em alguma coisa, entendeu? E aí você fala... Então, o que eu te digo é o seguinte, a ciência, ela é o que vai ajudar a humanidade a crescer. A gente, como gestor de saúde, a gente, como pessoas da saúde, a gente tem que tentar fazer com que os avanços da ciência sejam distribuídos para a sociedade como um todo, porque se você não consegue ter um sistema eficiente, o que você acaba tendo são avanços que são usados por um número cada vez menor de pessoas, você tem muita desigualdade. E o que eu diria hoje é que a ciência precisa de cuidado, ela é absolutamente espetacular, é só ver o que aconteceu em relação ao genoma, em relação ao desenvolvimento das vacinas, mas a gente tem que cuidar para que o papel dela de liderança, de coordenação, de impacto, que ele seja protegido de formas de conduzir que, na verdade, podem enfraquecer a ciência. E lembrar que ciência é uma ferramenta, não é um fim, tá? Então, o que vale da ciência não é a descoberta, o que ela leva para a sociedade. Então, eu te diria que a gente tem aí um compromisso com a ciência, para proteger a ciência, para que ela continue tendo o valor que ela tem cada vez maior. E um ponto importante que eu acho, quero fazer uma pergunta para o Stephen, um ponto importante em relação a isso que está dizendo, Nelson, é o seguinte,
eu sinto que a ciência ficou um pouco mais aproximada da sociedade. As pessoas passaram a entender o que é a pesquisa, a necessidade da pesquisa, saber o que é um fase 1, fase 2, fase 3, essas coisas que antes eram completamente afastadas da sociedade. Eu acho que a imprensa e toda essa conversa que se faz necessária para entender o que está acontecendo, eu acho que tem um efeito positivo e que isso vai ajudar. A necessidade que a pessoa participe de estudos clínicos para poder avançar, todas essas coisas, né, é certamente um legado, digamos assim, positivo. Mas eu queria perguntar para o Stephen, né, bem praticamente, né, a Kelly Matos, da RBS, pergunta se existe algum constrangimento de uma pessoa que está fazendo o tratamento com câncer em se vacinar. Sim. Stephen. Bom, vamos lá. Primeiro, deixar bem claro que as pessoas elas têm dificuldade de entender claramente a medicina como uma ciência que não é binária, não é assim, olha, ou funciona ou não funciona. As pessoas têm muita dificuldade de perceber que o conhecimento médico ele depende da gente escolher o caminho que tem mais risco e menos risco. Hoje nós temos clareza de coisas como, por exemplo, existe muito menos risco de uma pessoa se vacinar do que não se vacinar. Portanto, vacinar oferece muito mais proteção, apesar de anedóticos casos de que não foram bem. As pessoas também têm que entender que medicamentos não são mágicos, eles têm uma chance de trazer benefício e eu preciso ensinar ao meu paciente quanto que exatamente aquilo vai mudar. Mas colocou uma coisa que me chama atenção e eu vejo em casa. Por exemplo, eu comecei a ler em determinado momento que estavam abrindo a possibilidade de estudo clínico com vacina para menor de idade. O meu menino de 16 anos pulou e disse, eu estou nessa, pode me inscrever. Nem questionou. Quando que eu imaginaria que um menino de 16 anos ia estar vendo isso? Ou que o de 9 já chega e me conta, pai, já temos mais vacinados do que mortos de Covid no Brasil. Então, pô, está acompanhando isso, está próximo deles. De um jeito ou de outro, talvez isso que o Nelson colocou, e não tenho dúvida nenhuma, nós temos um compromisso de fazer com que a ciência continue nos levando no caminho adequado, mas é ensinar mais precocemente. É na escola já dizer o que é opinião e o que é fato. É saber conhecer o método científico o mais precocemente possível. Senão nós vamos ver outra geração que, como a nossa, tem muita gente que tem nebulizado com comprimido e criado danos irreversíveis nos pacientes. Isso é um cuidado que assustou muito perceber que existe uma tremenda discrepância entre uma boa formação e uma crítica científica pertinente. E Barros, deixa eu só fazer um comentário em cima do que você falou, que é perfeito. A gente nunca teve uma oportunidade tão grande de aproximar a ciência da sociedade como agora. Sem dúvida. A gente tem que fazer isso muito bem feito. E não perder a oportunidade. Nunca teve uma oportunidade tão grande. Isso, nós não podemos perder essa oportunidade e eu concordo plenamente contigo que tem ciência e tem ciência. Todos nós lembramos, né, em alguns casos até lamentavelmente, né, tudo que se passou com a fosfoetanolamina, tá? E claro. toda essa mídia e essa coisa aproveitada por muita gente, né? E, obviamente, aquilo não era ciência. Quando se colocou a teste da ciência, se provou que não era algo que merecia a atenção que estava sendo dada, nem o investimento que se deu, nem o tempo que se gastou na televisão e no jornal. Se aquele tempo tivesse sido gasto, né, em educação para a população, em qualquer outro aspecto que fosse, teria sido um tempo de jornal e de televisão muito melhor aproveitado. Então, assim, salvaríamos mais vidas. Sem dúvida. Como sociedade, nós temos que definitivamente aprender com isso, né? E eu completamente estou de acordo contigo que eu acho que esta é uma oportunidade de aproximar a ciência, mas nós temos que garantir instituições de credibilidade, né? Pessoas de credibilidade, e certamente isso vai ajudar no futuro a enfrentar outras coisas que vão vir nesse certo? Mas eu acho que nós temos que, infelizmente, temos que encerrar aí pelo compromisso com o tempo. E o Nelson é um cara ocupado também, eu não duvido que ele saia dessa para outra. Então, uma agenda que não parou. Eu
Eu costumo contar que antes dessa função toda, eu mandava uma mensagem para o Nelson, ele ligava de volta e a gente ficava uns 10, 15 minutos batendo papo. Agora, ele 2, 3 dias depois responde monossilabicamente, ok. Eu sei que ele está abaixo de mau tempo. Então, há de voltar o tempo que a gente vai poder jogar papo fora e bater um papo e conversar sobre várias coisas, Nelson. Pô, de novo, agradecer o teu tempo e o teu empenho aí. A tua contribuição, evidentemente, foi riquíssima. Eu tenho certeza que a gente está com a vontade de conversar mais tempo sobre isso. Talvez tenhamos que marcar outro encontro desses para ampliar a discussão. Alguma coisa mais, Barros, antes de passar a última palavra para o Nelson dar o tchau dele? Olha, o Barros acho que congelou ali. Nelson, alguma coisa adicional? Senão a gente tem que dar um encerramento e dar o tchau para as pessoas e agradecer a presença. Eu quero só agradecer o convite, é sempre estar com você, estar com o Barros, né? A gente que está junto aí na saúde há tanto tempo, né? Trabalhando aí lado a lado. Então é muito bom você falar e conversar e estar perto das pessoas com quem você divide a vida, divide, né, o trabalho e tudo que se constrói em saúde há muito tempo, né? E agradecer também as pessoas que acompanharam a gente, né? Agradecer pelo tempo delas, pela atenção. E aí, em algum momento, se der, a gente volta a se falar. A gente faz uma outra. Valeu. Tá bom? Super abraço. Compromisso, faremos. Obrigadão aí, um abraço a todos aí. Um abração. Saúde. Um abraço, Saúde. Tchau. Isso.